Paulo, é Tá porque calmo não, olha lá, ó a ansiedade, eu vejo nos seus olhos, Edir. o que você tem de idade, Paulo, eu tenho de experiência como professor. Cuidado pra não se Mas chamar de seus velho olhos têm depois marca, do eu só fico papai. repetindo como é que É é. porque eu tenho 22 anos que eu dou aula, então que é mais ou menos a idade que você tem. A idade, pelo menos a idade Não, mental, sete, né? lá. Porque vocês Ó, são muito tu me chama maduros. de velha de aparência, me chama velho, fala que eu Não, de posso ter uma... aparência não. De aparência tá bem. Ó, A ó, Bárbara eu não sei, porque a Bárbara soube a testa, mas. Nossa, demais! Edival me chamando de Eu me chamo tecido, de tá? sacro, de testa, de Não, barriga. velho, quando você mostra, só mostra a testa, como é que eu vou saber se você de fato parece ter 13? Ah, meu Deus! Depois eu ligo pra você, Edmar, e mostro de frente pra você ver o que é. Ah, Bárbara não. não ligou a câmera aula passada pra mostrar os anéis. Ela disse que ia ligar. Eu acabei É, de eu Você ligar. infelizmente não assim no consegui final da ligar. aula, é Infelizmente verdade. não Você foi consegui ligar porque embora. eu tive que sair. Depois É. eu mostro. Então, no final da aula, se você tiver com os anéis aí, você mostra. Mas, enfim, não, mas sabe o que acontece, Paulo? Aí chega domingo à noite, a apresentação na segunda. Mas domingo eu não olho o Teams. Eu trabalho de madrugada, respondo e-mail de madrugada, respondo mensagem de madrugada. Até sábado, assim, eu respondo. Domingo eu me recuso. Domingo eu não encosto em Teams, embora minha esposa também ficou brava comigo, porque eu fiquei trabalhando no domingo de manhã. Mas eu acordei bem cedinho no domingo agora, foi antes de ontem, né? Tipo umas 5h30, aí eu trabalhei bastante, mas aí deu 7 horas da manhã, eu fui fazer as minhas obrigações, fui fazer a compra, aí depois vim, descasquei todos os legumes Coragem pra acordar, viu? para Coragem. fazer, aí eu fiz os legumes, aí depois eu fiz almoço rapidinho para os meninos, aí depois eu fiz uma carninha para eles aqui, lavei a área aqui, enfim, tudo bonitinho. Mas eu trabalhei e eu não queria ter trabalhado. Mas enfim, isso é assunto para depois. Meninos, é o seguinte. O que eu ia falar? Eu comecei a gravar porque eu ia dar um recado. Ah, meninos, façam o trabalho, quem está vendo essa gravação depois, façam os trabalhos, por favor. E se caso vocês tiverem dúvida, manda o documento para eu dar uma olhada. Mas não manda no sábado, não, que eu não vou conseguir olhar, não. Manda, tipo, amanhã, sei lá. E aí eu posso dar uma contribuída para vocês, falar para vocês mudarem alguma coisa, enfim. Porque lembrando que isso é uma AVA, essa apresentação é uma AVA. Então tem que fazer bem feito, tá? E caso tenha algum problema, avise antes. Não avise na hora, não. Ah, não. Não. Se avisar na hora, vai ter problema. Tá, pessoal? Então, antecipem todo e qualquer tipo de problema. Problemas acontecem, sempre, mas a gente tem que antecipar e evitá-los a todo custo. Tá? Pois bem, então a apresentação é na segunda-feira, tá? Dia 21 de junho. Tá bom? Alguma pergunta, alguma questão, algum comentário sobre o trabalho, pessoal? Tem alguma dúvida ainda? Não, né? Tá tudo certo. Tudo jóia, né? O... men- Edmar, no Ah, caso, eu tenho uma pergunta sobre no final do trabalho que a gente tem que dar nossa, isso, tecnicamente, nossa opinião, nosso isso, editorial. Eu isso. posso falar, tipo, eu gostei de fazer esse trabalho, porque, assim, eu adquiri um conhecimento é, que eu não tinha antes e tal. Pode fazer assim ou melhor? Pode, essa é a ideia também. Não tem uma fórmula assim exata, Bárbara, para fazer. A ideia é um pouco você refletir sobre aquilo que você fez, né? Então você pode emitir uma opinião positiva de que gostou do trabalho, uma opinião negativa, enfim, desde que esteja fundamentado. Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu gostei muito do trabalho porque foi legal. Tipo, aí a pessoa não disse nada, né? Mas tem gente que estrutura um argumento bacana e tal. E aí, nesse sentido, é bom, apenas o que eu peço apenas, independente do qual vai ser a sua avaliação pessoal do trabalho, é que você fundamente o seu ponto de vista, que isso é o mais importante de tudo, tá? E caso tenha qualquer dificuldade, por favor, me procurem, beleza? Não deixem dúvidas para depois. Nós tivemos aula ontem, hoje e voltaremos a ter aula na quinta-feira, né? Não, sexta-feira. Gente, ô Lucas, aproveitar que você ligou o microfone. Ontem a gente terminou os slides da Guerra Civil Americana. Deixa eu ver. A gente chegou no finalzinho quando
O general aceitou É mais prático. Aceitou. Aí tinha uns caras lá olhando pro general pra ver se ele assinava mesmo. Exatamente. Aí aceitou a cor de paz. Maravilha. Então a gente terminou. Então a gente vai dar mais um passo agora sobre esse assunto, que é os Estados Unidos no século XIX, e vai chegar na minha parte favorita dessa história toda. Eu gosto muito de falar sobre o Destino Manifesto, gosto muito daquele assunto, mas gosto sobretudo de falar desse assunto que eu vou falar agora, que é sobre como que ficaram os Estados Unidos após a Guerra Civil. Eu gosto muito desse assunto, mas ele não é exatamente bom. Ele é trágico, na verdade. Enfim, mas vocês vão entender daqui a pouco do que eu estou falando. Então eu vou compartilhar. Primeiro eu preciso abrir o documento. Eu já vou compartilhar a tela. Sharing the screen. Eu acho que eu tenho que colocar som, que eu acho que tem som. Mas eu não sei se eu vou chegar nessa parte. Diga. Reunião? Você viu? Isso aqui são Não, mas na verdade é porque é o seguinte. Aqui tem a aula dos outros professores também. Porque tem a barrinha azul mais escura, que são as minhas. Faz sentido. Essa é a questão dos outros professores. É porque a gente tem acesso, caso a gente queira dar um aviso, alguma coisa assim. Aí, se eu quiser, eu posso ir lá na aula de Saulo agora e me incomodar. Qual é essa aula? E aí? Tal. Enfim, deixa eu abrir aqui os Estados Unidos. A gente vai falar da reconstrução radical agora. Já está aberto. Já está aberto aqui, ó. Já está aberto a reconstrução radical. Então, povo de Deus, vou ficar aqui com o Lucas na minha companhia. Não, eu quero tela cheia. Eu quero a tela toda cheia. Para eu poder mexer no slide. Muito bem, a reconstrução radical. Racismo e a KKK. Bem, para começar essa história toda, eu tenho um pedido a fazer para vocês. Embora isso seja um costume aqui no Brasil, a gente, em rede social, a gente colocar risada, colocando kkkk, eu recomendo que vocês evitem isso. Porque kkk é a sigla para o grupo racista Ku Klux Klan, que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra Civil, tá? Enfim, então é o primeiro aviso de tudo. Reconstrução radical é um termo que se refere à necessidade de reconstruir o país logo depois da Guerra Civil. Então, as instituições estavam destruídas, os prédios, muita gente morta, então precisava reconstruir tudo, né? A Guerra Civil acabou, mas era necessário reconstruir as coisas. Pois bem, então, basicamente, o que vai acontecer? Os estados nortistas venceram a guerra. E aí, para prevenir que houvesse uma nova rebelião, para prevenir que houvesse uma nova manifestação contrária à união de todos os estados nortistas mandam pessoas para o sul para fazer intervenção, para controlar os governos estratégicos, para reconstruir os prédios destruídos e por aí vai. Então, esse momento de intervenção militar, né, das forças do norte sobre o sul é chamado de reconstrução radical, e esse período vai durar 12 anos. Tá? Então, os estados nortistas mandam pessoas para o sul, e aí essa galera vai ficar controlando ali e evitar que aquelas ideias que levaram à Guerra Civil, que aquelas ideias se perpetrassem novamente, que elas fossem difundidas. Então, o que eles tinham a intenção é garantir que aquilo não iria surgir mais. Pois bem, nesse sentido, eles tiveram sucesso. Eles conseguiram manter a união territorial do país. O Sul, embora até hoje tenha pessoas que defendam a separação, mas nunca foi um projeto sério, novamente. Depois da Guerra Civil, o povo ficou mais quieto lá.
Mas, por outro lado, houve um problema muito sério, que é a questão dos negros. Porque, afinal de contas, em 1865, houve efetivamente a abolição da escravidão. E aí havia uma massa, uma grande massa de afro-americanos que tinham que, enfim, se situar na sociedade, que tinham que ali procurar um trabalho, enfim, tinha um mundo ali para conquistar, tinha um mundo ali para fazer, né? É, Alguns grupos de brancos, de homens brancos, que eram cidadãos plenos de direitos, esses caras se empenharam, alguns deles se empenharam em incluir os negros da sociedade. Incluir significava, por exemplo, oferecer emprego, permitir que os negros pudessem votar, dar escola para as crianças, ter moradia, ter salário e por aí vai. Então, alguns grupos se empenharam em garantir isso, mas não era a maioria. Aliás, era a minoria que fazia isso. A maioria dos brancos não aceitava estar na mesma sociedade que os negros, porque eram essencialmente e fundamentalmente racistas. O racismo é uma violência crônica nos Estados Unidos desde sempre. Desde sempre. Tá? Desde quando os primeiros negros, os primeiros africanos foram levados para os Estados Unidos, no período colonial ainda, os Estados Unidos se formaram fundamentalmente a partir desse princípio do racismo, da discriminação racial, de não aceitação de que o negro poderia ter o mesmo direito do branco, né? E foi justamente no Sul onde os estados confederados, os líderes políticos ali, estavam inconformados com a eleição do Lincoln lá em 1860 e por isso se separaram. Eles não aceitaram de forma alguma a liberdade e a abolição da escravidão. Não aceitaram. E começaram. Porque se eles não se eles tivessem apenas não aceitado e ficassem quietos, ok, tudo bem, né? Tudo bem não, mas enfim, né? Ele ficaria com o ódio dele lá para casa dele. A questão toda é que esses caras não se conformaram em não só não aceitar. Eles começaram a perseguir os negros. Começaram a perseguir os negros. Mas não perseguir, tipo, fazendo, sei lá, bullying, mas faziam ações violentas contra os negros. Incendiaram casas, enfim, tá? Então a coisa piorou, a situação e a relação dos negros e com os brancos, a situação foi muito complicada. A situação foi muito problemática. Bem, tem uma. Para a gente entender como é que o. Peraí, Edmar, deixa eu. Oi. eu vi a gente. Você pode repetir a última coisa que você falou, por favor? Ah, tá. O que eu tava. Em linhas gerais, assim, o que eu posso dizer é que os brancos nunca aceitaram a liberdade dos negros, e essa não aceitação muitas vezes foi transformada em ações violentas. Agora, para a gente entender como que foi construída a ideia de discriminação, de preconceito e, sobretudo, de ódio contra os negros, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender como que o negro, como o afro-americano era visto pela sociedade. E aí eu vou voltar no início, um pouco no século XIX, em que aparece uma figura quase mitológica, não uma figura mitológica, mas uma figura alegórica de representação do negro. A gente vai voltar no Jim Crow. Ouçam a musiquinha, vejam a performance da musiquinha.
Muito bem. O que tem a ver o Jim Crow com essa apresentação, né, que é do folclore afro-americano? O que tem a ver com essa situação do negro? Então, vamos começar do início. Existia uma história, como várias outras histórias existem na cultura afro-americana, na cultura africana, na cultura afro-americana, que fala de figuras que contam histórias, ou contador de história, né? Uma pessoa que conta história, conta histórias do passado, para geralmente dar alguma lição. Esse cara aqui, o Thomas D. Rice, ele sabia que os negros contavam muitas histórias. E ele particularmente ficou encantado com uma história que era a do Jim Crow. Mas só que a questão é que ele é branco, né? A questão é que o Thomas D. Rice é branco e ele queria também contar as histórias que os negros contavam uns para os outros, e ele queria contar isso para o público branco. E como ele é branco, o que ele fez? Ele começou... ele pintou o rosto com carvão, com tinta preta, inaugurando aquilo que ficou conhecido como blackface. Então, a blackface foi uma tradição no teatro, uma tradição em shows, em que homens brancos pintavam o rosto de preto para apresentar os negros de forma estereotipada. Eu vou repetir. O blackface foi uma tradição racista de representar o negro de forma estereotipada. O Thomas D. Rice, ele ouviu as histórias que os negros contavam e começou a contar essas mesmas histórias, só que de uma forma cômica. E ele começou, para apresentar o negro, ele começou a pintar o rosto, e aí ele começou a imitar a malemolência, o jeito do negro, mas de forma também estereotipada. Estereotipada significa o seguinte, pessoal. Por exemplo, tem um estereótipo sobre os italianos. O senso comum imagina que todo italiano fala assim, pizza. Obviamente que isso é mentira, porque nem todos os italianos falam assim, um ou outro pode fazer. Um outro estereótipo, todo brasileiro gosta de futebol. Isso é mentira, porque tem brasileiro que não gosta de futebol. Todo brasileiro gosta de samba, sabe dançar samba. Isso é mentira também. Mas são os estereótipos culturais que são criados, geralmente são estereótipos negativos, ou que pelo menos não dão conta de nos permitir entender completamente a sociedade, mas eles estão lá presentes. No caso do blackface, ele é um estereótipo racista, por quê? Porque ele contava a comicidade, a graça da apresentação era justamente ressaltar características tidas como negativas dos negros. Então, era uma representação do negro para inferiorizá-lo, tá? Por isso que ela é racista, porque ela visava tirar onda de uma população, ressaltando aquilo que era risível do ponto de vista dos brancos. Então, desde o início, o blackface tinha esse fundamento racista. Só que ele foi aceito, ele foi naturalizado por muito tempo, assim, ao longo do século XIX inteiro, século XX inteiro, a gente viu em vários lugares pessoas brancas pintando o rosto de preto para representar os negros. Então, isso foi sendo naturalizado, foi sendo reproduzido, enfim, por quê? Porque já que não existia mais escravidão, a escravidão foi abolida em 1865, foram criadas estratégias, deliberadas ou não, mas foram criadas estratégias para justamente colocar o negro em determinados espaços e impedir que esses negros ocupassem
espaços dos brancos. Então, como é que você faz isso? Você cria leis violentas, leis racistas, para alojar os negros em determinados espaços, mas, sobretudo, justifica isso no imaginário das pessoas. Como é que você faz isso? Com representações culturais, com representações teatrais, você coloca isso no jornal, você coloca isso na mídia e por aí vai. Então você vai criando todo um imaginário coletivo, e no entendimento desse imaginário coletivo, os negros são inferiorizados. E aí essa inferiorização do negro, ela é reforçada a todo instante pelos meios de comunicação. Porque, essencialmente, o que permite que isso aconteça é o fato de que a sociedade é racista. E os próprios negros, a comunidade negra, também começa a incorporar esse tipo de narrativa. Então, existem personagens, por exemplo, feitos por negros, que, inclusive, inferiorizavam e caçoavam e falavam mal dos negros também, né? Tem vários personagens históricos assim que mostram, né? Personagens que foram criadas que são negros e que falam mal de negros, né? Mas reforçar o discurso do racismo, né? Bem, então o Thomas D. Rice, ele fazia isso justamente para ridicularizar, né? Para o jeito dele falar, o inglês, né? O inglês que é diferente, inclusive há estudos que tentam provar, estudos bem sérios, aliás, que tentam provar que os negros eles têm uma língua própria, né? De falar uma forma própria de falar o inglês, que é chamado Ebonics. Então, tem toda uma língua criada a partir até dessa. Como os negros muitas vezes não se identificavam com as coisas dos brancos, eles criaram então a própria forma de falar. E aí alguns linguistas defendem que isso é uma língua própria, específica, né, da comunidade, criada a partir mesmo da segregação, porque os negros foram separados do restante da população. Se você fosse a qualquer lugar até 1968, depois da abolição da escravidão, que foi em 1865, até 1968, muitos lugares que você fosse, você iria encontrar nos Estados Unidos lugares de negros e lugares de branco. Ô, Edmar, Diga. o que aconteceu em 1968? 1968 foi um ano em que, por causa de muitos protestos, por causa de muitos movimentos, foi aprovado o fim da segregação racial nos Estados Unidos. E a extensão dos direitos civis aos negros, de uma forma generalizada para todos os negros dos Estados Unidos. Porque existiam leis racistas até 1968, que impediam, por exemplo, se você chegasse em 1960 no Alabama e fosse, vamos supor, se eu fosse negro, né? Embora em 1960 eu seria considerado como colored, porque eu não sou branco. Nós brasileiros, a maioria de nós, mas tem, né, que não é retinto, né? Mas tem a pele mais clara. Todos nós somos enquadrados como brancos, mas eu não sou branco. Tem um termo horrível para isso, né? Eu sou pardo. Então, nos Estados Unidos, eu seria considerado como colored. Então, o que aconteceria comigo se eu entrasse num ônibus em 1960? Eu teria que ir para o fundo do ônibus, que era o lugar reservado para os colored, né? Então, na frente do ônibus é só branco que pode. Então, tinha lei que determinava isso. Tinha lei que determinava colored no fundo, branco na frente. Então, essas leis só chegaram ao fim em muitos lugares só em 1968. Então, durou até pouco tempo, até pouquíssimo tempo. E como durou até pouquíssimo tempo, o que aconteceu depois? Você pode mudar a lei, mas você não muda a mentalidade das pessoas de uma hora para outra. O que muda a mentalidade das pessoas é a educação, a informação, princípios e por aí vai, né?
Pois bem, então, durante esse longo período, quer dizer, um século depois, durante um século, os negros foram submetidos às péssimas condições de vida, foram submetidos, foram segregados, foram separados, sofriam com atos racistas. E outra coisa, o racista, ele fazia coisas inimagináveis contra os negros e muitas vezes nada acontecia com ele. Nada, 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 nada. Tem tem vários filmes que contam essas histórias, vários, muitos filmes maravilhosos. Mas tem 2 filmes que eu lembrei agora, que eu gostaria de recomendar para vocês, que se chama Mississippi em Chamas, que conta a história de um julgamento, enfim, uma investigação policial contra os brancos, enfim, fala da Ku Klux Klan. Foi muito bom. Filme antigo, da década de 80, eu acho, mas muito bom. E tem um outro filme que esse é um documentário. Esse se chama 13ª Emenda. A 13ª Emenda. E daqui a pouco eu vou falar sobre essa 13ª Emenda. Mas, enfim, vejam, se vocês puderem, vejam a 13ª Emenda, tem na Netflix. Eu acho que é o original da Netflix. Tem disponível lá, que conta um pouquinho sobre essa história toda que eu estou falando, mas fala o que aconteceu depois com o fim das leis racistas, das leis segregacionistas, o que aconteceu na sociedade norte-americana. Pois bem, então, por que eu estou então falando aqui do Thomas D. Rice e da Blackface? É justamente para mostrar como que o racismo ele é construído no imaginário e que as pessoas sem muito cuidado, sem refletir muito, vão reproduzindo isso. Então o cara ele nasceu numa família de brancos, e aí ele aprende desde pequenininho de que o negro é inferior a ele, de que o negro não tem o mesmo direito, enfim, aí ele vai reproduzindo isso. Se ele não tiver um senso crítico, um senso de avaliação da realidade, se ele não conseguir encarar de uma forma assim surpreendente que o negro é igual a ele, então ele vai reproduzir o racismo ali que está ali presente. Mas não era só no imaginário que isso acontecia, mas isso acontecia também nas leis. O que eu queria destacar ainda é que por muito tempo esse costume do blackface ele foi relativamente comum nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil também houve muitas apresentações teatrais, musicais, tal, que as pessoas pintavam. Hoje é uma coisa totalmente inaceitável, porque a gente sabe o princípio de onde que isso vem, né? Mas ele ficou bastante popular, né, até na Europa, né? Ele começa um pouco de moda na década de 60 nos Estados Unidos, por causa de homens e mulheres que começaram a lutar contra as leis segregacionistas. Então eles começaram a lutar e começaram. Por exemplo, esse cara aqui, que é o Billy Van, ele também, né, pintava-se de negro para ridicularizar os negros. Então é um estigma que é uma ferida aberta ainda na história. O fato dos caras representarem os negros como bobos, como malandros, enfim. Mas isso só não ficou no teatro, não. Isso não só ficou no teatro. Isso foi para a televisão. E mais, isso foi para os desenhos. E daqui a pouco eu mostro para vocês como que isso virou nos desenhos. Alguém quer tirar print dessa tela? É só para falar o que eu já estava falando antes. A blackface foi um costume, né? Foi um hábito, foi uma forma de representação do negro de forma estereotipada. Enfim, e muitas vezes a blackface ela foi baseada numa personagem folclórica, que era o Jim Crow, que era um jeito que os negros tinham de contar a história, né? Então eles se representavam, mas eram os negros falando dos negros, mas geralmente era para contar histórias do folclore africano. Mas aí os caras pegaram
o Jim Crow, e começaram a estereotipar o negro. Mas eles se aproveitaram, os brancos se aproveitaram dessa personagem, Jim Crow, e que começaram a criar leis racistas. Logo depois do fim da reconstrução radical, porque a reconstrução radical ela durou de 1865 até 1877, quando Rutherford Hayes ele retirou as tropas, as tropas, né, da União dos Estados Confederados. Então ele retira as intervenções e aí as cidades e estados confederados começam a criar suas próprias leis. Já que não tem intervenção militar agora, então eles criam as suas próprias leis. E aí, como eles não queriam a igualdade entre negros e brancos, começaram a criar leis racistas, leis de separação, que foram chamadas de leis Jim Crow. Então, começou a separar. O que basicamente as leis previam? Os negros não tinham direito ao voto. E em lugares em que eles tinham direito ao voto, os sistemas eleitorais criavam tanta dificuldade para os negros que eles ficavam desestimulados em tentar votar. Houve exceções, houve lugares, pouquíssimos lugares, em que o negro conseguiu votar, mas assim foi muito limitado. A maioria esmagadora dos lugares, o negro não conseguia votar. O negro não tinha direito de exercer cargos públicos, cargos políticos em muitos lugares. Houve pouquíssimas exceções para isso. Não podiam se alistar nas forças policiais. O que isso significa? Que os negros sempre eram os alvos preferenciais da polícia, da força repressiva. Portanto, o que na prática representaram as leis Jim Crow? Representaram a inviabilidade do exercício da cidadania pelos negros. Então, o Estado norte-americano, ou vários estados norte-americanos, atuaram de forma deliberada para impedir que os ex-escravizados fossem incluídos num grande projeto de cidadania. O que é muito contraditório se você pensar o seguinte: cara, Edmar, você falou lá nas primeiras aulas sobre os Estados Unidos que a independência dos Estados Unidos é um dos maiores exemplos de implementação dos ideais iluministas, ideais de liberdade, de igualdade jurídica. Cara, como é que então eles defendiam de um lado essa liberdade ou essas ideias iluministas e de outro esses caras defendiam leis racistas? Como é que isso era possível? Pois é. Isso não foi só totalmente possível, como isso durou muito tempo, e tem efeitos colaterais até os dias de hoje. Até os dias de hoje, os Estados Unidos têm esse grande problema para resolver referente ao racismo, referente à segregação racial, referente à violência policial. Por isso que, de novo, eu recomendo efusivamente que, se vocês puderem, assistam ao documentário 13ª Emenda, para vocês tentarem entender um pouquinho mais. Mas existe um monte de filmes sobre esse tema, filmes muito bacanas, assim, para vocês verem como que o negócio é triste e a luta ainda não terminou. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu ano passado, quando George Floyd ele foi morto, ele foi assassinado pelo policial que ajoelhou no pescoço dele. Por quê? Por que aquele policial ajoelhou no pescoço dele? O George Floyd estava com a nota falsa de 20, ou era suspeito de estar com a nota falsa, mas aquele policial, quando ajoelha ali no pescoço do George Floyd, ele reproduz uma grande herança racista que os Estados Unidos não conseguiu lidar até hoje. Então, quem mata o George Floyd não é somente aquele policial, é toda uma história de racismo que ainda não foi resolvida. Gente, alguma pergunta? Alguma questão?
Eu vou falar mais disso na sexta-feira. Edman,